Hoje nós vamos falar então aí, certo, dos pormenores que a gente teve aí na cultura tupiniquim, que é de extrema qualidade, vocês sabem muito bem, no que diz respeito aí, certo, a apresentação carnavalesca do grupo de samba carnavalesco aí, Unidos Acadêmicos, eu nunca sei o nome, dane-se Acadêmicos de Niterói. Dane-se alguma coisa de Niterói, entende? Os caras chegam lá e falam assim, não, vamos pegar aqui dinheiro público, fazer um desfile de merda como propaganda política para um determinado candidato aí, certo? Mas você sabe que não vão dar em nada, não vão dar em nada porque é o lado de lá, né, que tá fazendo as coisas, mas, obviamente, que isso gera reação, isso gera também aí, certo, a vontade do povo que é aí estritamente explícita através do quinto poder, né? Vocês sabem, nós temos os três poderes aí, né, vigentes do governo, legislativo, judiciário e executivo, e hoje em dia já não, você não consegue enxergar, pelo menos aqui na Tupiniquinlândia, tanta diferença entre ambos, né? Parece que tudo se juntou numa coisa só e agora a gente está vivendo aí numa situação meio complicada. O quarto poder seria a mídia, mas a mídia também está numa bela uma pitula. E o quinto poder, inclusive, é um excelente filme lá que conta a história daquele cara lá do Wikileaks, podem assistir. O nosso Doutor Estranho, que interpreta lá o cara do Wikileaks lá. E é um filmaço, podem assistir. Benedict Cumberbatch. Isso aí, o nosso querido Benedito Cumbalaê. E, cara, o negócio é complicado, porque, certo? Toda vez que a gente sempre fala aqui, né, figuras de linguagem, a importância da comédia, inclusive lá no meu canal tem um excelente vídeo abordando o assunto histórico da nossa querida comédia, né? Onde ela surgiu, como é que ela se desenvolveu e afins. E, por sua vez, olha só que coisa interessante, né? A gente destacou aqui que existe uma bela diferença nesse quesito de sequestro político da comédia, porque enquanto nós temos, digamos assim, figuras que agora são associadas à direita por conta da janela de Overton, que é aquele fenômeno aonde os progressistas eles querem ser cada vez mais disruptivos, cada vez mais revolucionários, e eles acabam jogando, né, para o lado de cá as coisas que, digamos, estão estabelecidas, né? Então, por exemplo, sei lá, Elvis Presley, que na época de sua fama era considerado disruptivo, hoje em dia é um ícone do conservadorismo, da extrema-direita, tá ligado? E a gente vê, cara, cada vez mais, né, essa janela indo pro lado de lá, e obviamente que uma das entidades, certo, que é atacada constantemente aí pelos nossos amigos pseudo-revolucionários, que acham que vão conseguir estabelecer, né, aí a Ursal, né, de fato, e porque por sua vez a família acaba sendo aí, certo, um dos alvos, né, meu querido Grifoman, que aborda bastante esse assunto. O Alan, né, ele já foi completamente desconstruído aí pela Lacri-Cri, porque hoje em dia a família dele se constitui por um monte de cachorros, certo? Não, mas o negócio é brabo. Hoje eu estou bem inserido nesse assunto, principalmente que diz respeito à política, por causa do meu chefe, né? Que o pessoal sabe, eu trabalho para o Superman do Fio Diário. Então, um abraço para o Superman do Fio Diário. Graças a esse trabalho que eu ainda estou exercendo dentro da minha área de design gráfico, edição de vídeo, ainda também eu estou entrando, me mantendo informado em relação à política, o que, de fato, todo mundo, por mais que não goste, que eu detesto política, mas a gente ainda precisa se familiarizar, porque senão que os caras, desculpa, eu estou generalizando, esquerda, direita, centro, os caras sempre têm um dedinho podre em tudo que é lado. Tem que ficar atento, porque os caras são foda. Tem gente aí, pera aí, Alan, tem gente que tem o dedinho tão podre, mas tão podre que já até caiu. Verdade. Muito boa. Essa analogia é maravilhosa, perfeito. Caiu por causa do trabalho, né? Por falar, não, legal, porque olha só que legal. A gente entrando nessa questão que vai ser a matéria inicial aqui sobre o carnaval, sobre um pezinho da política, que teve toda como que é o coisa de Niterói, né? Qual que é o nome da escola? Acadêmicos de Niterói. Que foi rebaixado e tal. Galera, a gente fala muito. Eu não gosto de carnaval. Nunca gostei. Respeito quem gosta, tudo bem.
Só que eu entendo um pouco sobre carnaval, que cada escola de samba, ela tem todo um storytelling, ela tem toda uma narrativa. Ela visualmente bonito, toda uma alegoria, as mulheres vestidas, sambando e tal, e tento contando uma história. Desse da Niterói foi focado no negócio no Lula. Aí você não pode dizer, a gente está no ano, tem tantas coisas ridículas acontecendo, porque está no ano eleitoral, fazendo campanha política, não quero falar que assumir, mas está, e ainda alfinetando várias coisas, né? A gente, não sei se eu vi que você fez vídeo, né, Grifo? Você tem o Bozo, tem o negócio da cadeia lá. Né? Já pode me chamar de Grifo Cunha, cara, porque eu tô entendido do carnaval. Tá uma maravilha, meu amor. Não, e assim, a gente tem essa questão da família conservadora dentro da latinha lá, que é alfinetar, o que a gente sempre fala, até mesmo na cultura, que a gente vê que o pessoal de esquerda não gosta da família bem construída, que até ouvi um vídeo do próprio Nicolas, ele reforçando que, gente, entendam que, para quem viu, acompanha o Nicolas Ferreira, recentemente ele fez um vídeo e falou assim, a gente não vê uma família destruída, toda fodida nessa latinha. A gente vê uma família toda certinha, bonitinha, porque esse é um pilar que constrói para eles darem certo. Porque quando tá destruída a família, o filho tá nas drogas, tá bebendo, tá fora, tá longe, fica mais fácil de você trazer ele para fazer merda, para eles cometer alguma coisa ruim. Então eles querem destruir tudo isso, esses símbolos que têm funcionado por décadas, por muito tempo, e eles querem destruir, isso é óbvio. Só que também queima também o próprio Lula, né? O que, não sei se vocês sabem ou não, que eu vi uma teoria de um vídeo aí, os caras falando que talvez, até o deputado federal, o Marcon, de Santa Catarina, ele estava comentando lá no show da manhã hoje, que eu não sei se o Lula não tá cavando falta. Cavando falta não, né? Ele tá fazendo justamente para ser retirado por ele não querer participar. Para pelo menos sair antes que ele se torne o vilão. Não que ele não seja o vilão. Entendi. É tipo o Leão da Montanha, saída pela esquerda, né? Não vou ganhar do Flávio Bolsonaro, mas vou cavar a faltinha para não dizer que eu não quero participar, mas vou, não sei. Vem cá, Alan, mas assim, a minha pergunta é a seguinte, tá? Olhando mais pela questão do entretenimento em si, tá bom? Vamos lá, a gente já entendeu qual que é o lance do maior incentivo, qual que é aí a ideia deles, o objetivo deles poderem fazer um samba enredo desse jeito, né? Mas assim, vamos colocar assim como puro entretenimento, tá? Eu acredito que com isso todo mundo saiu perdendo em relação a quem estava acreditando que isso poderia dar muito bom, sabe? A própria escola de samba, ela perdeu pra caramba, porque vamos considerar que muita gente da própria escola de samba não concorde com o tema que foi proposto, né? Então com isso você já tem aí uma boa parcela da galera que acaba saindo. E por isso eles têm até que às vezes preencher às pressas essas alas, né, com o pessoal aí avulso, vai de repente, sei lá, né, um exemplo, tá? Não estou falando que isso aconteceu, eu estou dizendo apenas que eu fiquei sabendo que talvez isso teria acontecido, de que uma certa universidade federal tivesse tido participação de alguns alunos que foram para lá para poder preencher essas alas que estavam vazias. E outro ponto é que talvez, apenas talvez, um determinado prefeito tivesse impondo que a galera que trabalha na prefeitura estivesse também fazendo parte também aí dessas alas, né? Então assim, e quando você vê também o lado da própria Globo para poder apresentar isso tal, e todo mundo já sabe qual que é o partido da Globo em si, né, o lado que ela toma para essas coisas, todo mundo que investiu nisso, tirando a questão do próprio partido em si, né, perdeu muita audiência, perdeu credibilidade. Essa escola de samba, por exemplo, ela provavelmente ela vai ser massacrada para sempre na sua própria história, sabe? Além de colocar um capítulo muito ruim na história do próprio carnaval carioca, né? Chegando nesse ponto agora, eu acho que de repente até as outras escolas de samba vão falar assim, olha, realmente tudo tem um limite.
Opa, né? não vamos Todo falar mundo de aqui, política. todo mundo aqui pode colocar um pezinho ali no lado vermelho da força, mas calma aí, porque senão a gente não aguenta, entendeu? Então, assim, Gui, Tem. fala. não me surpreenderia de começar a ver pessoas defendendo, né, tentando achar meios de defender essa bizarrice que a gente viu. Você vê que quando a gente critica alguma coisa dentro da cultura pop, cadê a galera que aparece e fala, porra, mas não tem nada a ver com isso que você tá falando. Você tá inventando moda, você não tá entendendo, né? É capaz de aparecer uns louquinhos, defensor de coisas que é indefensáveis, pegar e falar assim, Sim. veja bem, não é isso que você tá pensando. Cara, é tipo tirar você pra burro, que tá claro, nítido do que tá se tratando, do que se passa. Todo mundo, cara, é assim, se nós três aqui, inclusive as 100 telas que estão conectadas, não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Deixa o like. Se vocês verem essa bizarrice e todo mundo, ninguém aqui se conhece, assim, a gente se conhece aqui, mas vamos dizer assim, a gente não se conhece, e todo mundo teve a mesma percepção, eu acho que todo mundo tem algo, não vou falar que tem algo errado, tá certo, né? Uhum. Percebe que o Grifo teve a mesma percepção que eu. Agora, você tá chamando todo mundo, o Brasil inteiro de burro, sendo que o negócio tá nítido, escancarado, pô, pelo amor de Deus, cara. Mas, Alan, deixa eu te contar. Fala, Jorge. Eu sempre falo o seguinte, eu prefiro muito mais que as pessoas assumam, entende, a falta de descaramento, né, do que bancar o covarde, do que bancar aí o eu não sabia ou essas coisas. O sonso, entende? né? O sonso, sabe? Eu falo assim, mano, que nem naquele desfile que teve alguns anos atrás com o Satanás lá arrastando Cristo no sambódromo lá, e aí a mídia, né, enquanto tava passando aquela atrocidade na TV, falando, olha, veja bem, não é Cristo, é santo, sei lá o que, o escambau todo. Aí subiu lá os caras que eram responsáveis pela parte de direção artística ali do samba enredo, e eles falaram, não, é Cristo mesmo. Esqueceram de combinar. Exatamente. Ou combinaram o escambau todo, mas o cara lá que era tão disruptivo, porque, convenhamos, gente, qual é o lance aqui? Quem leu, assistiu 1984, escambau todo, vai lembrar de uma figura chamada Goldstein, que era o quê? Era o Bolsonaro da história. É o quê? Os caras faziam lá 1 minuto de ódio, colocava a cara dele lá e falava, esse cara aqui é o desgraçado, ele é responsável por toda a desgraça que tá acontecendo aqui com a gente, é culpa desse cara, né? Que é o quê? Mas se você chegasse pra uma pessoa que tava ali xingando o Goldstein durante 500 minutos e perguntasse, mas por que você odeia tanto ele? Essa pessoa não ia conseguir falar por porquê, né? Exato. E esse fenômeno é interessante por quê? Porque a gente fala, quais são os pilares que foram assim extremamente prejudiciais para a Revolução Comunista Internacional. Primeiro foi a família. Segundo foi a religião cristã. Terceiro, né, foi os fundamentos que constituíram o Ocidente. Por isso que essa galinha é tanto, eu sou contra o Ocidente. Cara, eu fico louco por causa disso, cara. Chega lá o Partido Comunistinho de sei lá o quê e fala o seguinte, não, a gente é contra o Ocidente, escambau todo. Mas, cara, o comunismo é ocidental, velho. Foi feito por um alemão e por um arrombado da Inglaterra, velho. Essa porra é ocidental, cara. Vocês são pichula de ideologia de ocidente de qualquer forma. Para de ser chola, né? Mas voltando a essa questão, mas os pilares são o seguinte, você tem lá classe média, que também é prejudicial, porque, mano, se a pessoa tá vivendo bem, ela não vai querer revolução. Entende? Se a pessoa tá... Por que você acha que teve aquele negócio lá da vassoura de bruxa na Bahia lá que acabou com as plantações do escambau todo? Aí todo mundo passou a viver de Bolsa Família e tralaleira e tralalá durante todos esses anos. Tudo isso foi arquitetado, velho. Entende? E só para finalizar também, uma coisa que a gente vê também é que existe uma preocupação, mesmo que todo mundo ali seja lacrolinha esquerdoso, vai votar no Lulu também por uma questão praticamente aí patológica, tá ligado? Simplesmente patológica. Os caras não enxergam nada que tá acontecendo, só vota por conta dessa questão religiosa, né, pseudo-religiosa ali de seita, vou votar e dane-se. Esse pessoal aí é o que eu falo, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, cara, o Nordeste, ele é conservador. As pessoas lá, elas seguem a estrutura de família tradicional, entende? As pessoas têm lá as igrejas de cada bairrozinho, você vai lá na caceta que for, do bairro mais isolado que tem ali na Bahia,
mas vai ter uma igrejinha. Domingão a galera tá se reunindo para ir lá na igrejinha e toda a estrutura lá é pai, mãe, filhos e tamo junto, entende? Então tem todos estes obstáculos que impedem essa desgrama, né, de rumar ao socialismo. Só que o Lulu, ele se coloca numa saia justa por quê? Porque ele quer agradar todo mundo, só que ninguém gosta dele mais, entende? Ele quer quem gosta dele, ele quer conquistar faz... novo público, sem fazer nenhuma mudança em si próprio. Quem gosta dele faz parte desse clero que ele montou, velho. Sabe aquele vídeo lá do Lula lá? Aí tu vê os artistas tudo global, veio... Isso aí. Aquilo ali é um clero, gente. Aquilo ali é uma nobreza, entende? Eles querem dividir. Mata a classe média e você coloca lá a nobreza que vai viver das benesses do Estado e o proletário ali, ó, que se lasca, entendeu? Não, agora a gente tá vivendo bem, escapar todo. Cara, é só você ver as narrativas ao longo desse mandato do pai Lully. Cada barbaridade, uma atrás da outra, que parece que ele não combina. Até eu vi um meme na época que ele falou, não sei se foi do negro lá, que colocaram a foto do negro sem dente, não sei o quê, que até o cara que fez o roteiro falou assim, não fui eu que escrevi isso. Tipo, eu passei o roteiro para ele não seguiu. Ele inventou na hora. Então, assim, tem umas coisas bizarras que ele mesmo já se contradiz, ou ele mostra o que ele já tem, qual que é a intenção dele pro Brasil. Só que quando a gente comenta com pessoas esquerdopatas, os caras não... Parece que é o ego. Sabe as pessoas com ego? Você conversa os negócios, eles não querem admitir. Por exemplo, eu sei que eu tô errado em alguma coisa. Você sabe que tá errado, Grifo. Você sabe que tá errado, Jorgeto. O que você faz? O mais sensato fazer é, não, realmente eu errei, desculpa. Tal, segue o baile, vou arrumar aqui. O Jorgeto errou no vídeo. Jorgeto, você pode arrumar para mim? Realmente errei, vou mudar. Coisas desse tipo. O pior é que você querer bater, você sabe que tá errado, mas mesmo assim você ainda quer fazer todo um contorno e ainda justificar o porquê que o negócio ainda tá certo. Mas Alan, aí vem duas questões. Primeiro, né, vamos fazer um comparativo com o que a gente vê normalmente aqui, se tratando de Hollywood, entretenimento, no modo geral. Uma coisa que a gente sempre fala, toda vez que você coloca a lacração como o ponto-chave da sua produção, né, o entorno, cara, que deveria simplesmente ser o que deveria motivar, ou seja, deveria ser o ponto central do entretenimento, acaba se esvaindo. Então, se você, ao invés de você colocar um bom roteiro, um bom figurino, um bom personagem, um bom desenvolvimento, tal, e você falar assim, eu vou focar nesse ponto aqui, porque o ponto aqui é a questão de conflito racial, ou então a questão de conflito social, econômico, sei lá o quê, né? E aí você vai e coloca o conteúdo todo voltado, introjetado para esse ponto. Aí o que está em torno vira uma bagunça. Aí é a falha que a gente sempre vê. Por quê? Não priorizaram o roteiro, não priorizaram o arco dramático, não fizeram nada, só focaram nisso, né? Ao mesmo tempo que a gente viu o que aconteceu na escola de samba, é a mesma coisa, entendeu? Não focaram mais nada, focaram só nos pontos chaves. Pega lá o número do fulano, pega lá o nome do ciclano, faz essas coisas, sabe? E aí o restante do que importa realmente, cara, muita gente não gostou do samba, não é por causa da homenagem em si, entendeu? Mas que às vezes é porque é um samba muito ruim. É porque Valor vamos lá, zero. gente, olha só, vamos lá. Eu sou um cara que eu detesto carnaval, tá? Eu detesto, né? Mas uma coisa que sempre me chamou atenção é uma questão da inovação criativa e tecnológica. Então, todos os anos você tinha alguma coisa ali que, para superar as outras escolas de samba, cada uma tentava ser mais criativa do que a outra. Entendeu? Então, trazia um montão de coisa. Raio laser, outro trazia... sei lá, drone, outro fazia o cara voar, outro fazendo sei lá das quantas. Entendeu? Então, assim, o carro lá alegórico, de repente ele abria um negócio lá e saía não sei o quê, entendeu? Então, virava uma coisa bem interessante, virava um carnaval, entendeu? Agora não. Agora, com esse lance que a gente viu aí da Acadêmico de Niterói, foi uma coisa totalmente assim, pobre, até pela questão de cor, porque né,
preponderou ali o vermelho, né? Uma única cor, né? E aí o restante das coisas, todo mundo ali. O legal quando você fala do carnaval é porque o carnaval ele tem o imaginário, ele tem o criativo. Então você pode falar de lenda, você pode criar uma história, você pode falar o que for, entendeu? E isso vai levar você a uma nova história, uma nova dimensão. Agora, você falar de uma figura que todo mundo conhece quem é, entendeu? Vamos ser sinceros, todo mundo conhece. Então, cara, e você quiser trazer um floreio para a coisa, entendeu? Aí você esquece pontos chaves da vida da pessoa, que o fulano, ele esteve preso, entendeu? O fulano esteve envolvido com um montão de coisa. Então, assim, você foge, você está apenas criando uma nova narrativa, uma coisa que todo mundo sabe. Sim. Isso foge completamente do carnaval, entendeu? Isso aí que é um ponto interessante de ser exaltado, que é o seguinte, por exemplo, a gente sempre fala aqui que a gente separa as instâncias, né? A gente separa a perspectiva política da perspectiva artística, o que nesse caso não teve, foi sim uma campanha eleitoral adiantada. Ipsis literis foi exatamente isso, por quê? Da parte ali de análise dos critérios a respeito do samba enredo, da apresentação, fantasia escambau todo, foi pífio. Fantasias de baixíssima qualidade técnica quase, assim, ínfima, nada. A coisa mais interessante que teve nos carros alegóricos é que alguém fez cocô neles, entendeu? Essa foi o grande chamariz da parada. Entende? Foi, cara, foi, velho. Mas a escola ficou em último lugar e a diferença dela pro penúltimo lugar é gritante, é quase 100 pontos, tá ligado? Eu não sei como é que é essa escola. Eu não gosto desse jornalista, que ele é mais sensacionalista esquerdopata, que é o Gustavo Blá lá, no Blá. Você sabe quem que é, você sabe. Então, eu vi um vídeo que eu tive que fazer o corte pro show da manhã hoje cedo, ele queria, lembra que eu falei pra você, em vez de pegar e vendo, que todo o Brasil tá vendo, que é uma propaganda política escancarada em anos de eleição, o que os caras falam? Aí eu já não sei se é verdade, mas também duvido. A câmera é zica. Deu um zoom na hora. Isso, mano. Caraca, é zoom dramático, vai brincando. Ele tentando justificar que é uma escola de samba que em questões financeiras ela é muito pequena se comparada com as grandes. Não tem como comparar por causa que foi rebaixado. Velho, pelo amor de Deus. Meu amigo, tem outro ponto, né, eu sempre falo, a limitação força o artista a ser criativo. Mano, eles tinham dinheiro pra caramba, não sei, foi em torno de 5 milhões de escambau todo. Papai, vai com essa conversa pra lá, meu irmão. Eles não receberam dinheiro? Eu tô perguntando, eu não sei. Eles não receberam algum dinheiro pra fazer isso aí? Receberam. Receberam o aporte da diabo todo. O pai Lula e a Janja tava ali, gente. Entendeu? Receberam o aporte de todo tipo de organismo governamental que você tem aí, carioca, meu querido Alan May. Entende? Então, desculpa, cara. Ainda assim, o que eles apresentaram foi extremamente idiota e ainda saiu pela culatra, porque a gente sempre fala, entre aspas, humor do lado do espectro esquerdoso da força, ele não tem as nuances da riqueza do nosso idioma. Não, eles não são sarcásticos, eles não são catastrofistas, eu tô tentando ler, eles não são irônicos, eles não são hiperbólicos, não, eles realmente têm a intenção de te ofender. Então, essa questão aqui da família conservadora, que por dentro, na verdade, ali é toda problemática, toda disfuncional, como eles estão querendo passar na ideia ali, primeiro que a gente sabe que isso é balela. Entende? Mas a casa do meu vizinho aqui, o pai é alcoólatra e é pastor. É exceção, meu querido. Isso é exceção. Exceção não muda a regra, tá ligado? Exceção não muda o fato de que uma estrutura familiar foi responsável por ajudar a moldar o Ocidente. Acabou, entende? Sim. Não somente o Ocidente, no Oriente também. A estrutura familiar, pai, mãe criando os filhos, botando pra boas famílias sempre tem brigas. Não existe isso mesmo. Que não tem, sempre tem. Não tem negócio perfeito. Não existe. Só que no final todo mundo se junta na mesa e janta. Sim. Entendeu? Essa é a parada que a gente tem que passar aqui. Então, foi lastimável, foi rebaixado, entende? Porque é o que eu falei, mesmo dentro da... Merecido.
do grupo de juízes, diretores do escambau todo da Liesa, né? O nome do grupo. É. Mesmo sendo tudo, mano, a escória da esquerdalha, entendeu? Eles ainda zelam por qualidade de produção. Eles ainda zelam por um valor artístico. Eles ainda zelam, certo? Porque, querendo ou não, meu irmão, isso aqui prejudicou sim a imagem do carnaval com relação a quem não queria, obviamente, utilizar deste evento como escapismo. Eu acho meio zoado, né? Você querer ir pro carnaval, pagar caro no Abadá pra ficar andando em cima de mijo. Eu acho que é um escapismo meio zoado, né, cara? É melhor jogar um jogo de terror, mas entendeu? Pelo menos não tem cheiro. Ô, Georgeta, mas é o que eu falei no meu vídeo, cara. Pô, a gente aí que tá nessa era agora da música lá daquele gordão lá que cantava só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher, mas agora tudo vale, né? E que aí, nessa questão, a demografia brasileira tá diminuindo, pelo menos o carnaval tem esse lado positivo, pô. Um monte de molecada que nasce aí em novembro, dezembro, entendeu? Ó, ajuda pra caramba, cara. É isso aí. Ajuda pra caramba. Olha o meme que eu falei com você. Mais cabeças pro Bolsa Família. Olha o meme na internet. A internet é maravilhosa. Cara, não pode ser só a internet. Os caras são foda. Tem que ter essa liberdade criativa pra brincar. Esse é o ponto. E esse é o ponto que eu queria chegar. Enquanto você tem uma iniciativa de realmente ofender por parte do lado esquerdoso da força, a direita vai lá e faz o quê? Ressignifica, entendeu? Exatamente. Vamos chamá-los de nerdolas e falar que nerdola é a pior coisa do mundo. Então vocês vão nos chamar de nerdolas? Beleza, somos os nerdolas então, mas a gente vai ressignificar aqui a parada, porque quando a pessoa vier saber quem é a gente, eles vão saber que vocês estão mentindo, né? A mesma coisa aconteceu com essa questão das latas de conserva aí, que é o quê? Cara, simplesmente o pessoal falando, então, beleza, somos aqui as latas em conserva, tá aqui. E aí começou a metralhadora de memes, cara, isso foi muito entendeu? bonito, velho. Mano, da galera falando aqui, ó, minha família em conserva, vocês não tocam, entendeu? E isso aí. E é o que a gente fala, o meme, ele é a comédia, certo? Quem lembra do Bobo da Corte, que é o Bobo da Corte, ele, dentro ali da estrutura do clero, ele era o cara que tinha permissão para satirizar e zoar o rei, porque é através dele que o rei ia perceber qual era a imagem que ele tinha para a sociedade, né? E o meme, ele tem essa finalidade. O político idiota e os memes, entendeu? Pode vir com censura, pode vir com o que for, meu irmão. Mas o meme, ele tá refletindo uma verdade, entendeu? E ele se espalha fácil, sabe por quê? Porque ele é engraçado. E as pessoas, elas gostam de coisas engraçadas. Elas gostam de coisas bem humoradas. Entende? Então saiu pela culatra. Seja salsicha em conserva, seja a galera que chegou lá e fez na IA, né? Entendeu? É a família conservadora. Georgeta, por falar em coisas engraçadas, né? Eu acho muito legal que a galera da Liga Nerdola, graças a Deus, rapaziada, tem um excelente time de piada, galera maneira pra caramba. Você vê aí a criatividade do Georgeta, do Alan. Pô, não fui eu que fiz, não, aqui. Para com isso, não, pera, velho. Não fui eu, não, eu só recompartilhei, cara. Não fui eu. Não, eu tô falando, não, imagina. Eu tô falando assim do seguinte, né, cara? Igual, por exemplo, pô, a gente tem aqui um dos nossos queridos da Liga Nerdola que são excelentes em relação a fazer brincadeira, piada. É o Omar. Eu quero mandar um abraço pro Omar, que tá doente aí, tá mal aí, cara. Mas, ó, a gente tá aqui torcendo por você, tá, irmão? Tá? A gente tá aqui torcendo por você, pra tudo dar certo, tá? Que você possa aí ter sua saúde restabelecida. E, bem, eu acho que vale a pena a gente lembrar que todo mundo aqui da Liga Nerdola tá sob um ataque severo, todo mundo limitado, tá? Sabe como é que é, né? E a gente tem incomodado muita gente através das nossas brincadeiras, nossos comentários. Então, por gentileza, vocês aí, toda vez que vocês assistirem aí cada canal da Liga Nerdola, vai lá, dá um likezinho, comenta, compartilha. Tá? Botei o link dos canais aqui, hein? No boa, chat, boa, galera. Boa. Pra gente continuar aí avançando, tá bom, galera? Porque isso aí faz uma grande diferença, tá bom? Tá lá no canal do Heróis e Mais, vai lá, dá aquela moral, like, comenta, compartilha, né? O Georgeta Hora Play, Geek Raiz, o canal do Grifo Humildemente também, e os demais amigos da Liga Nerdola, o filho do Elvis, daqui a pouco ele deve estar aí, tá? O filho do Elvis, o Namura, a rapaziada toda aí, tá? Um beijo pra todo mundo da Liga Nerdola. Tamo junto demais. E é o que a gente fala, né, cara, que
tudo que é orgânico é melhor, entende? Uhum. Então, e tudo que é artificial tende a se tornar genérico, momentâneo, no dia seguinte ninguém mais lembra dessas paradas, né? É que nem toda produção puramente esquerdosa, que ela chega lá, você paga o seu ingresso para ir no cinema e o filme te chamar de racista, preconceituoso, escambau todo, Ai, cara, e aí tem aquela pô, militância mano. que fala que o filme está sendo cancelado, escambau todo, sabe o que acontece? Na semana seguinte, o filme é esquecido principalmente pela galera Ai, que estava cara. dias atrás defendendo essa jossa, entendeu?